Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, esse quadro do Comentando Comentários aqui no canal é simplesmente um momento em que eu tento trazer uma relação mais próxima com aquelas pessoas que interagem comigo por aqui. Então vamos nessa? E o primeiro comentário é do Victor Camilo do canal O Que é Música. Excelente, Alisson. Espetacular, especialmente a sua argumentação na questão do valor atribuído a diferentes conteúdos. Adorei também o lance do pardo de Schrödinger. Vindo de uma família absolutamente miscigenada, minha identidade racial nunca foi muito definida. Certa vez, nos Estados Unidos, perguntei para uma galera se eles me considerariam negro ou branco. E a resposta foi a mais perfeita e honesta que ouvi até hoje. Depende de com quem você está andando. Por fim, acho que o que é música também não se enquadra como questão musical, né? O Victor traz aqui no mesmo comentário 3 assuntos pertinentes, né? O primeiro é a questão dos valores. Isso é algo da axiologia, a teoria do valor dá muito debate, especialmente no plano econômico, como vocês já viram em vídeos anteriores meus, a questão do Marx, né? A teoria do valor marxista, as críticas feitas a ela pela escola marginalista, o rebate que se faz a partir de muitos marxistas na ideia de que os marginalistas estão errados porque eles fazem uma distinção entre preço e valor que não se aplica a Marx, e por isso nós temos uma crítica supérflua, talvez, à teoria do valor marxista, mas eu não vou entrar nisso aqui, posso tratar em outros casos, posso tratar isso num debate ao vivo com outras pessoas interessadas, que poderia ser muito frutífero para vocês, né? O que o Victor trouxe aqui, que eu coloco mais uma vez como nome de vídeo aqui, que nem o anterior, é a questão do pardo de Schrödinger, né? Assim como o Victor, eu também tenho essa coisa de meus familiares serem uma cruza miscigenada, né? O que algumas pessoas entendem ser uma espécie de racismo, né? O fruto do mito da democracia racial no Brasil. Se não me engano, a ideia de democracia racial surge no livro Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, e basicamente interpreta a realidade sobre um véu de que a diferença entre Estados Unidos e Brasil, que os Estados Unidos é a grande comparação, em termos de racismo, se dá por haver, na interpretação do Freire, haver uma miscigenação que comporta um não apartheid, digamos assim, da sociedade, em que o preto e o branco agora convivem, em que eles vivem numa espécie de sociedade democrática para com as etnias, né? Muitas pessoas entendem que isso é um mito, pois há outras questões envolvidas aí. Mas a ideia do pardo de Schrödinger é justamente essa, de que a sua cor vai ser usada de acordo com alguma pauta ideológica que possa caber em você. Isso não apenas a partir de uma visão de esquerda, que adoraria que você, quando se ferra na vida, fosse negro, ou quando você vence na vida, por algum motivo você é um negro que chegou lá e que de alguma forma confirma a necessidade de cotas. Isso é muito contextual, vai depender de cada momento. Enfim, é uma ideia muito conveniente, e o que o Victor traz aqui é interessante, especialmente pela questão de que a sua cor vai depender de com quem você estiver andando, pois a sua cor é objetivamente analisada a partir do contexto em que ela está inserida. Não à toa a questão da Meghan Markle, que se casou agora com o príncipe Harry, e toda essa indústria do entretenimento, que, assim como o Karnal Normose falou bem num vídeo deles recentes também, tem a ver com alguns teóricos da escola de Frankfurt e tudo mais. Não à toa essa moça parda miscigenada se adaptou a realidade inglesa, em que está todo mundo muito branco e tem alguns ruivos, inclusive cabelos loiros, e de repente ela um pouquinho mais morena, comparada a eles, virou negra, né? Mas a questão é, será que nós devemos vincular a questão racial justamente ao contexto? Será que nós não podemos analisar fenotipicamente, ou seja, objetivamente pelos traços, pelas características das pessoas? Isso é outra questão que pode dar base para tribunais raciais, o que também é bem contestável. A outra questão que o Victor traz é que, assim como o que é filosofia é uma questão filosófica, o que é música poderia ser tratado também como uma questão musical. Talvez a gente encontre isso com fundamento na estética, que seria a área da filosofia que tenta estudar o belo e os seus efeitos nos seres humanos.
mas eu não sei exatamente até que ponto a gente pode trazer como questão musical a definição de música. Aí a gente precisaria colocar no balaio geral dos estudos musicais a necessidade de definições. E eu não estudei música para saber se isso é algo válido. Lenin Colares perguntou se eu faço bacharel ou licenciatura e por que a escolha. Eu faço licenciatura e eu escolhi esse tipo de formação justamente porque acredito que vale muito mais a pena eu direcionar aquele conhecimento que eu estou adquirindo para ensinar os outros do que me especializar e talvez virar um filósofo de gabinete, sendo que eu gostaria mesmo de comunicar essas ideias e ter algum fundamento porque eu estou falando. O Gonaguchi5 comentou: como você começou seu canal? Como foi sua jornada e a busca para alguém ver seu conteúdo? Estou bem interessado. Então, lá em 2016, mais ou menos por dezembro, eu já tinha ideia, muito antes na verdade, de criar um canal, mas foi lá, há quase 2 anos, que eu consolidei a existência desse canal. Como vocês podem ver aqui na aba de vídeos, eu tenho uns 30, 40 vídeos. É bastante coisa, com o tempo a gente vai vendo que a gente está produzindo, e agora que eu estou produzindo mais por uma necessidade de tentar profissionalizar isso aqui, tentar ter mais contato com vocês, esperar ver se eu dá algum retorno, se alguma coisa aqui desponta e faz algum sucesso, para mim poder aplicar mais seriedade, surfar nas ondas do momento, por que não? Fundamentando com alguma coisa que eu tenha a dizer, né? E eu via que o potencial de viralizar e chegar a um público cada vez mais amplo estava por plataformas audiovisuais, né? Tanto que o próprio Facebook começou a adotar os vídeos e aquilo começou a bombar, né? Claro que é um outro sistema que não convém aqui explicar a diferença entre vídeos para Facebook e vídeos para YouTube. O YouTube com certeza permite uma maior liberdade em termos de criação, enquanto o Facebook tem uma forma própria que não parece justa para os próprios criadores, embora o YouTube também não seja essa maravilha. E meu canal começou justamente por ver uma necessidade de fazer uma ponte entre a academia, né, a universidade onde eu estudo, ou quaisquer ideias acadêmicas que estão em pauta, estão sendo discutidas, têm alguma relevância, e fazer isso de forma a contemplar o desejo de conhecer isso do público, né? Tudo de forma gratuita, tudo de forma entusiasmada, com minha forma de apresentar as coisas, com o meu próprio desenvolvimento, né? Quem vê meu primeiro vídeo e vê esse agora, vê um mundo, parece 2 pessoas falando diferente, mas aquele desejo de professor mesmo de educar. Embora possa soar prepotente que eu vá educar alguém aqui nesse mundo cada vez mais globalizado, onde o acesso à informação é gratuito e disponível pela rede. Mas muitas pessoas, eu acho que a maioria, se não todas, precisam ser guiadas aos fundamentos daquilo que elas estão procurando, e é algo que eu tenho pensado bastante, que o papel do professor seria então filtrar aquele conteúdo que seja necessário, que seja interessante para aquelas pessoas que estão iniciando na área. E é aí que também poderia servir o papel de educador no YouTube, né? E talvez um dia eu participe do YouTube Edu, vai saber, né? E o Edivan Santos comentou: Camus é um dos filósofos que mais admiro, espero sobre Walter Benjamin. Olha, Edivan, eu nunca li nada sobre o Benjamin, embora eu entenda que provavelmente ele é bem importante na área que ele atua, pois há grupos e grupos de estudo sobre ele, inclusive lá na PUC, até onde eu me lembro. Só que na minha grade curricular mesmo, eu não lembro de nada, não houve nada sobre Walter Benjamin. Entretanto, houve a prova do ENAD que eu fiz e caiu uma questão sobre Benjamin. E eu não sabia responder porque eu pensei que eu ia estudar alguma coisa que eu vi durante a graduação. Meu Deus, eu devo estudar esse cara e agora já não dá mais tempo. Enfim, quando eu tiver a oportunidade de conhecer Benjamin, eu certamente vou tentar resumir 1 ou 2 ideias dele por aqui, então fiquem ligados, porque é uma possibilidade. O Rubens comentou: não seria interessante, já que o que importa é encontrar um sentido, o marxismo e o anarquismo, por serem revolucionários e não melancólicos, como algumas pós-modernidades que estão na moda? Só polemizando essa, se é para morrer, que seja lutando. A identidade coletiva é importante. Se um pai perde a filha, é fácil imaginar o que o leva ao suicídio. Sua vida era uma luta pela vida dela e só a vida dele não tem sentido. Rubens, certamente dá para tapar o buraco da falta de sentido na vida, como eu falei no meu vídeo sobre Albert Camus e a questão mais absurda de todas, que seria o suicídio. Dá para tapar esse buraco
com alguma causa social, com alguma coisa que te diga que a sua vida ganha sentido na medida em que você está lutando por alguma coisa maior que a si mesmo. Só que numa perspectiva tanto camusiana quanto sartriana, de certa forma estabelecer qualquer sentido para além do que a sua realidade possa dar conta seria um engodo, uma espécie de mentira para si mesmo, talvez uma má-fé, como Sartre mesmo categorizava. E Marx mesmo já criticava isso a partir lá do Feuerbach, as críticas religiosas de todos os tipos, que a religião seria um engodo, o ópio do povo. Por que com ideologias de todos os tipos, seja de esquerda ou direita, seria diferente? Não que você não deva lutar por uma causa social, a questão é que em termos existenciais é possível que não faça nada, nenhum sentido para além daquele subterfúgio de ter um porquê estar respirando no dia a dia mesmo. O Jorge Guerra pediu o homem revoltado na concepção do Camus. E mais gente, lá nos comentários mesmo do vídeo, tem mais gente pedindo isso. Então, na lista de vídeos sobre Camus, esse aí é um que está incluído. Vai ter, quando eu voltar a tratar de questões de sentido da vida, questões voltadas ao existencialismo. Então, vamos ver quando vai sair, não sei. O Rá Filósofo comentou sobre o vídeo do Camus e o suicídio. Sei lá, me soa um pouco nada a ver essa centralidade que ele dá para a questão, vendo por cima. Mas eu teria que pegar para ler o livro dele para entender. Sendo sincero, você recomenda esse livro para quem tem histórico de depressão? Sim, eu considero que a leitura do livro do Albert Camus faz sentido, inclusive, para pessoas com histórico de depressão. Pois o Camus mesmo é um exemplo do que ele, de certa forma, aplicou na sua filosofia. Ele não se suicidou. Há filósofos que sim, e sociólogos também, que se suicidaram por razões outras. Mas o Camus não se suicidou e ele mesmo defende que, entre todas as opções sobre esse absurdo que é viver, a mais sensata é continuar vivendo. E dane-se se a vida não tem sentido. Não existe nenhum incentivo ao suicídio em Camus. Ele apenas quer tratar dessa questão de uma forma um pouco mais profunda mesmo. Ele mais faz a gente analisar o tópico do que faz a gente acreditar ou não que o suicídio está objetivamente justificado. O Alex Cruz comentou: sempre quando vejo esse tema lembro de duas frases. Uma do Roberto Bolanhos, prefiro morrer do que perder a vida, e outra que é falada no filme Spartacus, onde o próprio perguntado se não tem medo de morrer, responde: não, o homem livre quando morre perde os prazeres da vida. O escravo quando morre ganha a liberdade. O que eu conheço de Spartacus seria aquela série que passava na Record, que eu achava muito legal na época, hoje em dia acho que nem tanto. Mas o Alex ele fala justamente do filme clássico dos anos 60. Essa ideia então de morrer quando se é um escravo e ganhar liberdade é uma ideia que bate de frente com questões da nossa mentalidade, com o nosso posicionamento diante da vida. A liberdade viria aqui talvez como Sartre mesmo emprega, quando ele diz que até mesmo um prisioneiro é livre. A liberdade aqui não seria uma possibilidade de ação, mas antes o desejo de agir conscientemente pela própria autonomia. Assim se justifica então a ideia de que até presos, até escravos, podem ser livres. Enfim, pessoal, esse foi mais um Comentando Comentários. Aqui eu não sei quantos minutos, talvez muito longo, como sempre, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Então, se vocês estão gostando do canal, por favor, deixem sua curtida, deixem comentários, compartilhem com 1, 2 ou 3 amigos. E se vocês gostam mesmo do canal, vocês podem me financiar pelos links que eu deixo na descrição. A gente se fala e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Alisson Augusto e até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Abraço!